Conhecido como poeta das coisas simples, Mário de Miranda Quintana foi escritor, poeta, jornalista e modernista. Além de ser um dos maiores poetas do século XX, Quintana também era um tradutor nato. E nessa epopeia em tópicos, iremos embarcar na vida e obra desse que é um dos escritores mais populares do Brasil. Mário nasceu no dia 30 de julho de 1906, na cidade de Alegrete do Rio Grande do Sul. Ele foi alfabetizado em casa, e também aprendeu francês com 7 anos de idade. E em 1919, Mário foi matriculado no Colégio Militar de Porto Alegre, e começou a produzir seus primeiros trabalhos, que foram publicados pela revista do colégio, chamada Iloia. Mas em 1924, por motivos de saúde, Mário precisou sair do colégio militar, e emprega-se na Livraria do Globo, de renome nacional, e por isso trabalhou com pessoas importantes, como o escritor Mansueto Bernardi. Mas, esse emprego só durou 3 meses. E em 1925, ele retorna para a cidade onde nasceu, e passa a trabalhar na farmácia de seu pai. No ano seguinte, infelizmente sua mãe, Virgínia de Miranda Quintana, vem a óbito. Entretanto, ele é premiado em um concurso de contos do Jornal Diário de Notícias de Porto Alegre com o trabalho A Sétima Personagem. Pela ironia do destino, seu pai falece no ano de 1927. 2 anos mais tarde, resolveu voltar para Porto Alegre, e resolveu ingressar na redação do jornal, O Estado do Rio Grande. 1 ano depois, o jornal fecha por conta de questões políticas. Partindo para o Rio de Janeiro, e ficando por lá 6 meses, alista-se como voluntário do 7º Batalhão de Caçadores de Porto Alegre, para apoiar a derrubada do presidente Washington Luiz, e a consolidação da Revolução de 30 na capital federal. Em 1931, regressa a Porto Alegre, na redação O Estado do Rio Grande, que retornou às atividades. Anos mais tarde, em 1934, em parceria com a Revista do Globo, tem sua primeira tradução publicada, Palavras e Sangue, de Giovanni Papini, e assim começa a traduzir efetivamente para a editora Globo. Em 1940, juntou seus versos e publicou A Rua dos Cataventos, o seu primeiro livro de sonetos, pela editora Globo. A partir daí, Quintana começou a publicar diversos livros, com grande renome e repercussão. Em 1943, publica do Caderno H na revista Província de São Pedro. No ano de 1946, publica Canções, um livro de poemas, pela editora Globo. Em termos formais, consiste na utilização do verso livre e na ampla gama de poemas escritos em versos brancos, ou seja, com métrica mas sem rima. Boa parte disso advém da poesia modernista, com a qual Quintana, em certo sentido, afina sua escrita. Outra mudança que se observa nesse livro é de ordem temática: a inspiração popular. 2 anos mais tarde, publica o livro de Sapato Florido, que é um misto de tom poético e desenvolvimento em prosa, espécie de poesia posta em prosa. Considerado pelo público, e pela crítica, a obra-prima de Mário Quintana, O Aprendiz de Feiticeiro, publicado em 1950, mostra a maturidade poética do autor. Uma simples plaquete, mas de grande repercussão, onde afloram poesias impregnadas de antíteses e paradoxos. Ano depois, tem-se o livro Espelho Mágico, uma coleção de quartetos, que trazia na orelha comentários de Monteiro Lobato. É o 5º livro publicado por Mário Quintana. Já em 1962, tem a publicação de poesias, que é a reunião das obras A Rua dos Cataventos, Canções, Sapato Florido, Espelho Mágico, O Aprendiz de Feiticeiro, e em 1966, é a publicação de Antologia Poética, uma coletânea de poesia e outros trabalhos inéditos, organizada por Rubem Braga e Paulo Mendes Campos, pela editora do autor. Com isso, recebe, em dezembro, o Prêmio Fernando Chinaglia para o melhor livro do ano, com Antologia Poética.
Em 1967, recebe o título de cidadão honorário de Porto Alegre, conferido pela Câmara de Vereadores. Ano posterior, o poeta é homenageado pela prefeitura de sua terra natal, com placa em bronze na praça principal da cidade, onde estão inscritas as suas palavras. Um engano em bronze é um engano eterno. No ano de 1975, é a publicação de Pé de Pilão, que era um livro infanto-juvenil, e mais do que um poema, estes versos contam a aventura fantástica que um menino vive, quando é transformado em um patinho amarelo por uma bruxa, e precisa reencontrar sua avó. Publicado originalmente em 1976, o livro Apontamentos de História Sobrenatural, foi quando o poeta completava 70 anos de idade, ele saía de um jejum que já durava 10 anos. E ressurgia em plena forma, em clave de maturidade. A lira de Quintana parecia distender-se, ampliar-se, embora ele mesmo dissesse, fui sempre o mesmo. O poeta era um septuagenário jovem, e o livro calou fundo na geração que então surgia. Editada pela primeira vez em 1977, A Vaca e o Hipogrifo apresenta Mário Quintana no esplendor da maturidade como poeta. O título mostra a informalidade do autor, empregando constantemente expressões do cotidiano, e se utilizando tanto da prosa quanto do verso. Em 1978, publicação de Prosa e Verso, Antologia para Didática, pela editora Globo. E numa coleção de bolso, foram reunidos pequenos fragmentos da escrita poética de Mário Quintana. Na Volta da Esquina, é um apanhado de frases de efeito, reflexivas, e com ares poéticos de um dos grandes escritores da literatura e poesia brasileira. Em 1980, tem-se o livro Esconderijos do Tempo, que é um livro de poesia, que concedeu ao autor o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra literária. No dia 29 de outubro de 82, recebe o título de doutor honoris causa, concedido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Posteriormente tem a publicação de Nariz de Vidro, seleção de textos por Melry Weiss, editora Moderna, de São Paulo. E lançamento de O Sapo Amarelo, editora Mercado Aberto, na 30ª Feira do Livro de Porto Alegre. 1986 ele completava 80 anos. É lançada a coletânea 80 anos de poesia, organizada por Tânia Carvalhal, editora Globo. E no mesmo ano recebe o título de doutor honoris causa pela Unisinos e pela PUC-RS. Da preguiça como método de trabalho, é o livro em que Mário Quintana coloca de maneira mais clara e assumida seus princípios poéticos e de vida. Em 88, lançamento de Porta Giratória, reunião de escritos em prosa, sobre o cotidiano, a infância, a morte, o amor e o tempo. Em Acordo Invisível, de 1989, Quintana, já octogenário, exercitava mais uma vez a força poética de seu olhar de menino, potência reveladora do lírico que aborda o mundo como quem o vê pela primeira vez. As experiências da vida são fonte inesgotável na obra de Mário Quintana. Velório sem Defunto, o último que escreveu, é um apanhado lírico do que o poeta viu e sentiu em vida. Publicado em 1990, quando Quintana já havia completado 84 anos, o livro reúne poemas até aquele momento inéditos, escritos com o mesmo frescor de sua eterna juventude. O poeta Mário Quintana, com 87 anos, morreu às 17h20 no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Solteiro, ele não deixa filhos. Foi velado na Assembleia Legislativa do Estado. A morte de Mário Quintana aconteceu 4 dias depois da tragédia de Ayrton Senna, e comoveu tremendamente o Brasil. Grandes são suas contribuições para a literatura brasileira. Além disso, suas obras permanecem atemporais. Pois, como diz o autor, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. As obras de Mário Quintana não apresentam fácil classificação em relação ao seu pertencimento a este ou aquele estilo de época. Ele recusava ser enquadrado em qualquer escola literária. Cronologicamente, poderia-se classificá-lo como pertencente ao terceiro tempo modernista.
Mas, sua poesia crescia sob o clima da década de 30, com o segundo tempo modernista, no plano da literatura gaúcha. Quintana criou um modo bastante pessoal de elaborar seus poemas e caracterizar sua linguagem. Entre as principais características é possível citar a simplicidade e a pureza, como tratava os fatos cotidianos, com uma linguagem simples e coloquial. Trazia em alguns textos a nostalgia de sua infância. Mas, é evidente a liberdade poética e o malabarismo com as palavras. Sua poesia é a humanidade posta em verso. Daí seu humor não apresentar o traço racional, intelectualizado, mas aproximar-se de uma visão chapliniana do mundo, não distanciada da que teria o homem comum. Apresenta uma poesia epigramática, que é uma composição poética breve, que expressa um único pensamento principal, festivo ou satírico, de forma engenhosa. As temáticas abordadas podem ser de tristeza, morte, infância, em sua cidade natal de Alegrete, progresso, sobre Porto Alegre, e principalmente fatos cotidianos. Epopeia em Tópicos vai ficando por aqui. Qualquer dúvida ou indicação de temas, podem entrar em contato conosco. Comentem, compartilhem e curtam esse vídeo, se você gostou de nosso conteúdo.